Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso bom Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens no segundo trimestre de 2021, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Especificamente estudaremos a lição de número 2 para o dia 11/4/2021, a ação de graças pela Igreja de Corinto. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A síntese diz o seguinte: a oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, na verdade são duas referências. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 3, logo após capítulo 6, versículos 16 ao 20. Capítulo 3, versículo 1 está escrito: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados, ao iniciar a carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraternal, agradecendo a Deus pela vida dos cristãos da cidade de Corinto. Nesta carta, vemos que o amor do apóstolo Paulo pela igreja fala mais alto que sua insatisfação com alguns comportamentos internos de determinados crentes daquela cidade. Também veremos que antes de tratar os problemas,
Paulo registra, ele destaca, conforme vemos no capítulo 1, versículo 7, quando diz: de maneira que nenhum dom vos falta. Paulo destaca uma das características da igreja da cidade de Corinto, a abundância de dons espirituais. Logo no primeiro tópico, o comentarista fala-nos sobre as saudações de Paulo à igreja em Corinto. E eu quero ler com vocês. Capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Tipicamente característica do gênero textual epistolar de uma carta, o apóstolo inicia a carta identificando-se, dizendo: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja destinatário para quem ele está escrevendo, enviando a carta, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nessa epístola, o apóstolo apresenta-se também e justifica o seu chamado. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo se autodeclara apóstolo simplesmente pelo fato de ter convicção da sua chamada. Ele identifica-se como apóstolo do Senhor para os destinatários da carta, para quem ele escreve, também justificando o seu chamado. Nessa epístola, Paulo inicia a carta com saudações e ações de graças. Logo de início, ele mostrou também que não trabalhava sozinho. No versículo 1, ele faz questão de inserir como informação quem está ao lado dele, quem está cooperando com ele, que ele não trabalha sozinho. Ele vai dizer: e o irmão Sóstenes. Sim, Paulo mostrou que não trabalhava sozinho, chamado de Deus, escolhido por Deus, pelo próprio Cristo, mas Paulo tinha consciência de que não poderia trabalhar, fazer a obra do mestre sozinho. Quando ele mostra que não está sozinho, ele apresenta Sóstenes, convertido a Cristo, chefe da sinagoga de Corinto, que se converteu a Cristo e passou a labutar ao lado do apóstolo Paulo. Esse mesmo Sóstenes entrega-se a Cristo e passou a sofrer os vitupérios por amor a Cristo, a exemplo de ser espancado, a ponto de ser espancado pelos próprios judeus diante do tribunal romano por defender o apóstolo Paulo. Atos capítulo 18, versículo de número 17. Enquanto Paulo escrevia a carta em Éfeso, Sóstenes não o abandona, mas está ao lado dele para ajudar ao apóstolo Paulo e ajudar a igreja de Cristo. Como em outras epístolas, como em outras cartas, Paulo também faz a defesa do seu apostolado. Paulo mostra para os irmãos que ele é
apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não é por vontade humana, embora alguns falsos cristãos que estavam na igreja tentassem colocar a igreja contra o apóstolo Paulo, fazendo com que a igreja duvidasse do apostolado de Paulo. Ele faz questão de dizer: apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E isso recorrentemente ele faz nas suas epístolas, defendendo a chamada que recebeu do próprio Cristo, conforme vimos na semana passada, no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, quando o próprio Senhor aparece para ele e o comissiona, e o vocaciona, e o chama para ser seu servo e pregar o Evangelho. A mesma defesa que ele faz, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele faz a mesma defesa, pois alguns falsos mestres surgiram na igreja e tentavam manchar a imagem de Paulo e também comprometer a sua mensagem. De forma bem clara, Paulo enfatizou que seu apostolado, que seu ministério, ele não recebeu de homens, mas era da vontade do próprio Deus. Paulo faz questão de defender o seu apostolado, ao mesmo tempo em que também reconhece o chamado de seus leitores, para quem ele estava destinando ou escrevendo a carta. Versículo 2, ele diz: a igreja, escreveu para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo conhecia os crentes da cidade de Corinto, bem como o estilo de vida dos mesmos. Paulo passou por aquela cidade. Paulo comungou com aqueles irmãos, conviveu com aqueles irmãos. Ele conhecia a vida deles e o estilo de vida próprio da cidade de Corinto, uma cidade promíscua e idólatra. E ele sempre fazia questão de atuar, de relacionar-se com esses irmãos, com a igreja de Cristo, de forma pedagógica. Ele sempre visava ensinar aos cristãos a viverem como bons soldados de Cristo, a viverem e a se comportarem como igreja de Cristo no meio de uma sociedade imoral e corrompida. E nesse sentido, ele sempre atuava de forma carinhosa e com procedimentos próprios de um autêntico pastor que está preocupado com a vida das suas ovelhas. Quando Paulo fala com esses irmãos, ele a princípio enfatiza o lado positivo, habilidosamente. Paulo se dirige aos irmãos sem primeiro abordar os problemas existentes. Ele vai falar com os irmãos, destacando aspectos positivos, as qualidades que os seus destinatários apresentavam. Sim, repito,
Vejamos, santificados em Cristo, chamados santos e etc. Todavia, Paulo não economizava como não economizou escrevendo aos cristãos de Corinto, não economizava nas repreensões, uma vez que essas repreensões nós veremos em toda a epístola ou em toda a primeira epístola aos Coríntios. O reconhecimento de Paulo destaca a ação divina na vida da igreja. Sim, quando ele aborda os aspectos positivos da igreja, quando ele destaca as qualidades de seus destinatários, o apóstolo faz questão de destacar também que esses aspectos positivos, que essas qualidades são decorrentes da ação do próprio Deus na vida dos crentes. Isso de imediato nos faz entender que nós não temos bondade próprias, que se não fosse a graça de Deus, não produziríamos nada, não faríamos nada. Todas as nossas obras seriam reprováveis. Mas Paulo destaca a ação divina na vida da igreja, cujos membros foram santificados por meio da obra de Cristo Jesus. Olha o que ele disse: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Enriquecidos em Cristo. É a ação de Cristo na nossa vida que nos enobrece, que nos santifica, que nos faz pessoas dignas. Sim, enriquecidos em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Logo, somente e tão somente eles poderiam exercer os chamados específicos por meio da ação de Cristo. Esses crentes foram alcançados pela graça do Senhor, foram alcançados pela obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, e somente eles poderiam executar, realizar os chamados específicos que receberam da parte de Deus. Sim, somente eles, e eles são chamados para servirem na igreja e servirem a igreja. Sim, nós somos chamados para servirmos a igreja de Cristo e na igreja de Cristo. Paulo faz questão de mostrar a esses crentes que reconhecem o seu chamado. Em sua saudação, Paulo faz isso de forma fraternal. Repito mais uma vez, e ele vai destacar no versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo trata os crentes daquela cidade de forma fraternal, como seus irmãos. Paulo não os trata em tom de superioridade. Paulo sabe que ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Todos somos iguais, todos somos irmãos. Na sua saudação, Paulo sabe que o momento em que ele está escrevendo
A igreja precisa de correções, sim. Os que estavam pervertidos, os que estavam corrompidos, os que estavam em pecado precisavam sim de correção. Mas havia ali naquela igreja crentes fiéis, dedicados a Deus, que estavam sofrendo tanto internamente por conta dos acontecimentos no seio da igreja, como também estavam sofrendo por causa das pressões externas, a exemplo de perseguições. Ora, esses crentes que estão nesta situação precisam ouvir palavras de Deus, precisam ler palavras de Deus. E Paulo se dirige fraternalmente àqueles irmãos, expressando o desejo do seu coração, desejo esse que ele já havia apresentado a Deus em suas orações em favor dos crentes daquela cidade. E o que é que o apóstolo Paulo deseja àqueles irmãos? Primeiro, ele vai rogar e vai pedir a Deus em favor deles graça. Segundo, paz. Só que há um detalhe, ele faz questão de dizer qual é a origem dessa graça e qual é a origem dessa paz. Paulo destaca dizendo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo destaca que a origem não é terrena, ela é divina. A origem não é da terra, ela é do céu, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo destaca nesta sua saudação fraternal, graça e paz, repito, ele sabia o que estava angustiando o coração dos irmãos daquela cidade. Quando ele usa a palavra graça, Paulo estava simplesmente dizendo: meus irmãos, eu rogo a Deus sobre a vossa vida graça, dádiva, presente, favor imerecido. O que Deus faz por nós, que nós não merecemos, eu rogo a Deus a livre dádiva de Deus sobre as vossas vidas. Ora, quando Paulo roga a Deus esta graça e cumprimenta os irmãos da cidade de Corinto com essa mesma graça, Paulo evidentemente conhecia o efeito glorioso dessa graça diante das dificuldades, diante das injustiças e diante de todo o sofrimento. Por isso, como o próprio Paulo recomendou a Timóteo, em um momento de grande dificuldade em sua vida e ministério, em momento de grande dificuldade em sua vida e ministério, ele escreveu a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Paulo deseja essa mesma graça para os crentes da cidade de Corinto, pois ele sabe que os irmãos precisam da graça de Deus. Mas além de saudá-los com a graça, ele também cumprimenta-os com a doce paz. A mesma paz que o apóstolo disse que excede a todo o nosso entendimento. Mas quando Paulo deseja a paz, quem sabe ele tinha em mente a ideia veterotestamentária, a ideia de paz apresentada no Antigo Testamento,
a partir da palavra Shalom, que expressa mais do que ausência de luta, mais do que ausência de guerra. Na língua portuguesa, quando ouvimos ou falamos a palavra paz, normalmente nós associamos paz a apenas ausência de guerra, mas na Bíblia, quando nós nos referimos à paz de Cristo, a paz de Deus, ela não está apenas se referindo à ausência de guerra, uma vez que é possível, e alguns que estão me assistindo neste momento sabem muito bem disso, que como cristãos, a paz de Deus ela excede a todo entendimento, a ponto de, mesmo no meio de um furacão, mesmo no meio das dificuldades e angústias da vida, nós temos plena paz com Deus. Paz esta que é consequência do nosso relacionamento, em primeiro lugar, com Cristo, apresentado por Isaías como o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa mesma paz, além do nosso relacionamento com Cristo, ela também é decorrente do nosso relacionamento com Deus no sentido mais absoluto da palavra e com o Espírito Santo. Paulo fala sobre isso escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículo 22, dizendo que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Paz também é fruto da nossa relação com a terceira pessoa da Trindade, o amigo amado Espírito Santo. Por isso que algumas pessoas não entendem os crentes. Como é que eles conseguem ter paz mesmo em meio a essas situações de turbulência? É porque a nossa paz, que excede a todo entendimento, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela vem de Cristo Jesus. Ela representa também a prosperidade integral do ser humano, sobretudo no que diz respeito à nossa vida espiritual com Deus. Portanto, graça e paz eram bênçãos de Deus na situação de tensão e conflitos que a igreja em Corinto vivia. Assim como graça e paz também são bênçãos de Deus para a nossa vida nos dias que nós estamos vivendo de tensão e conflito em pleno século 21. Por fim, nós destacamos como ponto importante aqui que servir a Deus é uma honra, um privilégio. Já no segundo tópico da lição, Paulo, ele rende graças, ele dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos irmãos na cidade de Corinto. Leamos capítulo 1, versículos 4 ao 9, o que escreveu o apóstolo Paulo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta,
esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesses versículos que acabamos de ler, o apóstolo está louvando a Deus, agradecendo a Deus pela obra de Cristo na vida dos irmãos da cidade de Corinto. Nessas palavras, com essas palavras, Paulo está evidenciando a sua gratidão pelo arrependimento, pela conversão daqueles irmãos. Paulo, ele inclui, e nós percebemos e destacamos mais uma vez, na introdução da sua carta, ações de graças pela obra de Cristo na vida dos irmãos da cidade de Corinto. Lembremos-nos quando Paulo está rendendo graças a Deus, quando Paulo está louvando e agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, ele está dedicando tempo em oração em favor daquelas vidas. Paulo sabe que eles foram alcançados pela boa mão do Senhor. Eles foram alcançados pela graça e pelas misericórdias infinitas do Salvador, mas ele sabe que esses crentes continuam precisando da mesma graça, da mesma misericórdia de Deus. Por isso ele vai dedicar tempo em oração pelos irmãos. Quando ele dedica tempo em oração por esses irmãos, Paulo desenvolve um sentimento de empatia. Ele consegue sentir o que aqueles irmãos sentem. Ele consegue se colocar no lugar daqueles irmãos e desenvolve esse sentimento de empatia, a ponto de se colocar no lugar do outro. O apóstolo, ele agradece a conversão desses crentes e agradece a Deus pela fé deles que continua de pé em Cristo Jesus. Salvação esta, fé esta, fruto das pregações e testemunho de vida do próprio apóstolo Paulo, que conviveu com esses irmãos, com esses crentes, com essa igreja, por um espaço de tempo de 18 meses, a ponto de literalmente criar vínculos, literalmente criar um relacionamento fraternal através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Paulo escreve agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, uma vez que, mesmo sabendo que alguns estão incorrendo em práticas pecaminosas, Paulo sabe que a vida daqueles crentes é um verdadeiro milagre. Eles são milagres de Deus na igreja. Por que isso? Paulo conhece o estilo de vida daquela cidade, da cidade de Corinto, uma cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade promíscua, uma cidade pecaminosa, imoral. Ele sabia que era um grande desafio para que os crentes daquela cidade se mantivessem de pé, fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que mesmo diante de tantos erros por parte daqueles irmãos, Paulo louva a Deus,
agradece a Deus pela vida dos crentes daquela cidade. Ele sabia que eles eram verdadeiros milagres e que fiel é o Senhor que os chamou e que certamente aperfeiçoaria a boa obra que começou na vida deles. Destacamos ainda no texto bíblico 3 pontos importantes, 3 pontos apresentados pelo apóstolo Paulo aos crentes daquela cidade. Paulo vai mostrar para esses irmãos. Paulo escreve e ainda fala com a igreja de Deus em pleno século 21. Depois de tantos séculos, mas a igreja continua sendo alimentada pela palavra de Deus. E que pontos importantes são estes destacados pelo apóstolo Paulo que nós devemos considerar ainda nos dias de hoje? Em primeiro lugar, o enriquecimento na palavra. Percebamos que não é enriquecimento da palavra. Paulo está dizendo que eles precisavam continuar buscando, aprendendo, sendo enriquecidos na palavra, pela palavra, por meio da palavra. Aliás, esse enriquecimento deve ser contínuo. Ninguém é autossuficiente a ponto de dizer que não precisa mais da palavra. Sim, a palavra ela é alimento. Ninguém consegue viver sem alimento. Ainda que tenha alguns problemas, alguns distúrbios alimentares ou qualquer outra coisa, mas procurarão outros meios para se alimentarem, porque ninguém sobrevive sem alimento. Assim também somos nós cristãos, precisamos cada dia mais nos enriquecermos na palavra de Deus. Segundo ponto, o conhecimento experiencial de Deus é mistério. É necessário que na vida cristã busquemos, vivamos experiências pessoais com Deus, não vivamos apenas de ouvir as experiências alheias. Terceiro ponto, o testemunho de Cristo confirmado entre eles, no meio deles. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. E assim nós passamos para o próximo ponto, quando o apóstolo Paulo agradece a Deus pela vida desses crentes, pela obra de Cristo na vida dos mesmos. Paulo também se dirige com palavras amáveis. Capítulo 1, versículo 8, ele diz: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo se dirige de forma fraternal e de forma amável a esses crentes, o apóstolo está preparando o caminho para o que estava por vir. Com outras palavras, Paulo estava preparando o coração dos irmãos para poder expor suas preocupações
por causa do mau comportamento deles, comportamento esse decorrente, evidentemente, do início da caminhada cristã e da imaturidade espiritual. Eles se converteram há pouco tempo. Eles trouxeram alguns costumes de suas vidas e práticas pagãs e estão usando isso no meio da igreja. Então tudo é decorrente de imaturidade espiritual. Paulo chama a atenção desses irmãos mencionando o dia do Senhor Jesus, que para quem não está preparado será um dia de juízo. Sim, quando Cristo vier, quando Jesus vier buscar a sua igreja, esse grande dia para os que não estão preparados é ou será um dia de juízo. Todavia, para quem está no centro da vontade de Deus, fazendo o querer do Salvador, esse dia será um dia de alegria e vitória inefáveis. Dia de alegria e vitória que nós não temos capacidade de descrever. Será um dia glorioso, dia esse que deve arder no nosso coração, através dos nossos lábios, das nossas palavras, da nossa vida. Cotidianamente devemos sempre declarar, bradar, almejar, falando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Paulo, quando conversa com esses irmãos, quando escreve para esses irmãos, quando chama a atenção desses irmãos, sobretudo para o dia do Senhor, ele temia, ele estava preocupado, sim, que o comportamento dos irmãos da igreja pudesse comprometer a salvação deles. A preocupação maior de Paulo era com a salvação desses irmãos. Por isso ele deixa claro que nossa conduta neste presente século, nesta terra, não pode jamais comprometer o nosso futuro. E olhe que o nosso futuro, independentemente de qualquer coisa, nós temos uma certeza absoluta: ele será glorioso. Assim, um dos objetivos principais de sua carta era dissipar, desfazer os conflitos e comportamentos existentes no meio da igreja que não condiziam com a vida cristã. Aliás, conflitos esses, comportamentos esses que comprometiam, como já falamos aqui, a imagem da igreja e a pregação do Evangelho. Paulo fala com esses irmãos, orienta esses irmãos, escreve para esses irmãos, porque a sua grande expectativa estava alicerçada na fidelidade de Deus. Olha o que ele diz no versículo 9: fiel é Deus, aleluia. E escrevendo a Timóteo, ele destacava: Timóteo, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Paulo deixa claro que o Deus que os presenteou com a salvação em Cristo Jesus era, como ainda é, fiel para guardá-los de modo irrepreensível até a segunda vinda de Cristo. Na igreja em Corinto, Paulo sabia muito bem que existiam muitas práticas que não agradavam a Deus.
mas ele nunca desistiu da igreja nem de seus membros. Por mais falhas que o ser humano tenha, Deus sempre está disposto a perdoá-lo, desde que este ser humano se arrependa. Além do mais, o próprio Deus, que além de perdoar, ele também está disposto a ajudá-los em todo o processo de santificação. Sozinhos, não somos capazes de percorrer o caminho da santificação. Só por meio da intervenção divina, só com a ajuda divina é que podemos prosseguir no processo de santificação. Com a ajuda dele, somos santificados pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pela ação direta do Espírito Santo. Alguns crentes em Corinto eram infiéis, mas o apóstolo, mesmo assim, exortava-os ao arrependimento. Como pastor, Paulo não queria ver nenhuma das ovelhas perdidas, mas queria ver na vida deles frutos dignos de arrependimento, a fim de que esses crentes se achassem fiéis aos mandamentos do Senhor. Eles precisam ser fiéis, porque Deus também é fiel. Destacamos como ponto importante deste tópico que Cristo nos salvou e, como crentes, precisamos dissipar os conflitos e comportamentos que não condizem com a vida cristã. Eu vou repetir mais uma vez: Cristo nos salvou e, como crentes, precisamos dissipar os conflitos e comportamentos que não condizem com a vida cristã. E assim, chegamos ao terceiro e último tópico dessa lição: uma igreja marcada pelos dons. Olha o que o apóstolo fala para os irmãos. Capítulo 1, versículo 7 da primeira carta aos Coríntios. De maneira que nenhum dom vos falta. Sim, a igreja em Corinto era uma igreja rica, marcada pelos dons espirituais. E logo na saudação, como vimos no versículo 7, Paulo destaca que nenhum dom lhe faltava. Mais adiante, no capítulo 12, o apóstolo ensina a respeito dos dons espirituais. E olha que interessante, quando ele escreve a respeito dos dons espirituais, ele usa uma expressão um tanto quanto provocante ou provocativa. Ele diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais desprovidos de conhecimento. Vocês têm dons, mas vocês precisam saber o que são os dons espirituais. E quais os propósitos dos dons espirituais. Ele mostra também que as promessas de Deus, por meio da pregação do Evangelho, estavam sendo cumpridas ali. E a igreja em Corinto estava sendo abençoada através deste Evangelho. As bênçãos eram tão abundantes, as bênçãos eram tão perceptíveis, que Paulo destaca: não lhes faltava nenhum dom espiritual. Era uma igreja riquíssima. A igreja de Corinto, espiritualmente falando, era riquíssima. E ele vai dizer: em tudo fostes enriquecidos.
uma das primeiras reações dos leitores das cartas aos Coríntios, quando nós a lemos e a estudamos, muitos se perguntam como Deus pode conceder dons espirituais a uma igreja carnal, a uma igreja imatura e uma igreja com tantos problemas morais, uma igreja com tantos pecados. Primeiro lugar, nós precisamos entender que a igreja ela é formada por homens. E mesmo a igreja sendo de Deus, a igreja ela é formada por homens pecadores. Simplificando, não existirá uma igreja perfeita. Quando me refiro a uma igreja perfeita, evidentemente vocês sabem que não estou me referindo à noiva do Cordeiro no sentido macro. No sentido espiritual, a igreja é pura, imaculada, perfeita. Mas quando eu me refiro a um grupo de pessoas que adoram ou que servem a Deus, evidentemente todos nós sabemos que é neste grupo as pessoas que o formam são pessoas defeituosas, pecadoras. A natureza humana não lhes abandonou. Sempre existirão erros. Além do mais, um outro detalhe, esse precisa ficar gravado na nossa memória, no nosso coração, é que os dons são presentes de Deus. Nós o recebemos simplesmente por graça. Não é porque merecemos, não. São dádivas de Deus, presentes que nós não merecemos. E Paulo diz que a manifestação deles na igreja era o testemunho de Cristo a respeito de seu povo. Por isso, os dons simplesmente evidenciavam a manifestação da graça, da bondade, da misericórdia e do grande amor de Deus. Os dons que nós temos, sejam esses ou estes naturais, dons de serviço, dons ministeriais ou dons espirituais, jamais nós os teremos por sermos merecedores. Não! Tudo que nós temos é pela infinita graça, pelas entranháveis graças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Corinto era uma igreja rica, marcada pelos dons. Mas é necessário destacar que os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Dons espirituais não são evidências de espiritualidade. Por que precisamos destacar isso? Porque em alguns lugares, em algumas igrejas, tem-se a ideia equivocada de que as manifestações dos dons são sinônimas de espiritualidade e santidade. Repito, é um equívoco. Isso é um grande engano. A santidade, ela é evidenciada pelo fruto do Espírito. Já lemos Gálatas 5, 22 ao 25. Jesus falou também que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Como é que nós procedemos? Como é que nós vivemos? Será que os nossos frutos são dignos
de arrependimento? Será que através das nossas ações Cristo é glorificado? Muitos, infelizmente, muitos acreditam que crente espiritual é aquele que tem diversidade de dons. Para alguns, ser cheio do Espírito é chegar na igreja e passar o tempo todo falando em línguas. É ser usado em profecia ou qualquer outro dom espiritual. Mas Paulo deixa bem claro que espiritual é quem tem o fruto do Espírito Santo. É quem vive e anda em espírito, agradando a Deus em todo o tempo, em sua vida, no sentido absoluto da palavra. Dons espirituais, portanto, são para a igreja de Cristo. Mas a transformação em Cristo, ela é evidenciada pelo fruto do Espírito Santo na nossa vida. E assim chegamos ao terceiro e último subtópico desta lição: os dons. São capacitações para o serviço. Isso aqui é interessante, irmãos. Os dons que recebemos de Deus, inclusive os dons espirituais, são capacitações para o serviço e não para sermos vistos. Capacitações para o serviço, porque quando executamos o serviço, estamos evidenciando Cristo em nós. E, aliás, a base desses dons é o amor. Na lição passada eu destaquei. E Paulo, inspirado por Deus, ele vai inserir o capítulo 13 entre os capítulos 12 e 14, evidentemente. Paulo insere o capítulo do amor para facilitar a nossa compreensão no que estamos querendo dizer. No capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando sobre a diversidade de dons espirituais. No capítulo 13, Paulo fala sobre a excelência do amor. E no capítulo 14 ele vai falar sobre o dom de profecias e outras coisas mais. Mas ele faz questão de destacar no capítulo 12, versículo 31, como que gritando para os irmãos da cidade de Corinto: meus irmãos, vocês querem dons espirituais, isso é benção, mas vocês precisam saber o caminho para receber dons espirituais. Ele vai dizer: portanto, concluindo, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? É o caminho apresentado no capítulo de número 13. Providencialmente, divinamente inspirado, ele insere entre os capítulos 12 e 14 o texto sobre a excelência do amor. Paulo fala sobre a diversidade de dons e ele destaca que é um grande tesouro para a igreja, desde que o dom não seja considerado um fim em si mesmo. O dom não é para que eu o use e me faça ou me envaideça, ou que eu divulgue-me, ou que coloque em evidência que sou usado. Não. Dons são para serviço, para a glória de Deus. Eu não tenho dons só para ter dons ou por ter dons.
eu tenho dons para servir a igreja de Cristo, para servir aos meus irmãos. Aliás, na lição dos adultos, de forma bem clara ou mais específica, nós abordamos sobre esse assunto na lição de número 2 da classe dos adultos. Lição riquíssima sobre dons espirituais e ministeriais. O apóstolo aconselha em suas epístolas o uso da humildade no uso dos dons e adverte sobre o castigo de usá-los por interesse pessoal. Os dons que nós recebemos de Deus não são nossos. Olha, a expressão, a nomenclatura já nos diz: dons do Espírito. Dons espirituais são dons do Espírito Santo. O dom não é meu, é dele. E ele, Paulo, vai dizer que ele, o Espírito Santo, reparte a cada um como quer. Nós somos apenas despenseiros, mordomos das dádivas de Deus. Paulo recomenda, fala para os irmãos sobre o uso desses dons com humildade, buscando evidentemente a glória de Deus e nunca interesses pessoais, promoções pessoais. Dons não são para promoções espirituais, mas para a glória de Deus. Deus nos concedeu gratuitamente, assim como concedeu à igreja em Corinto, diversos dons para serem compartilhados na própria igreja, pela própria igreja, para benefício da igreja. Portanto, é necessário que façamos autoavaliações. Como estamos usando os dons que Deus nos concedeu? E essa autoavaliação não deve ser feita na comparação com as demais pessoas, mas avaliando qual a contribuição dada para a totalidade dos dons concedidos à Igreja de Cristo. Os dons são para a edificação da igreja. Lição 2 da faixa etária dos adultos é sobre os propósitos dos dons espirituais, a finalidade dos dons espirituais. Autoavaliemo-nos os dons que recebemos de Deus. Quais são as suas contribuições para a igreja? Por essa razão, Paulo apresenta a igreja como corpo. Os dons são para a edificação da igreja. E ele vai usar a metáfora, a comparação. Vai usar a metáfora do corpo. A igreja é um corpo. Paulo, ele dá graças pelos dons que se manifestavam entre os coríntios, mas adverte-os que devem ser usados para o bem comum, em benefício da coletividade, para a edificação do corpo de Cristo, a saber, a igreja. Destacando como ponto importante deste tópico, os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. O que define a nossa espiritualidade é o fruto do Espírito Santo. Finalizando esta lição, queridos, afirmamos que a maneira como o apóstolo Paulo inicia a primeira carta aos Coríntios, uma igreja com tantos problemas, é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo
enquanto dá graças, ele alerta a seus destinatários, ele alerta aos irmãos da cidade de Corinto que é necessário manter a fidelidade ao Senhor de forma irrepreensível até o dia do Senhor. Por fim, ainda nessa epístola, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde. Eu estou me referindo exatamente aos dons espirituais. Dons esses que não definem grau de espiritualidade, mas são concedidos à igreja e aos crentes em particular, para o serviço e para o bem comum da igreja do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Assim nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 3, divisões na igreja. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.